Meus amados irmãos, a paz do Senhor seja com todos. Gostaria de orar neste momento, dando abertura a mais um culto de louvor e adoração a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai celestial, Deus em cuja presença nos encontramos, estando dando abertura a mais este culto, para falarmos do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, queremos pedir que o Teu Espírito Santo esteja presente, tomando a direção, alcançando, Senhor, cada vida que através deste vídeo, ó Deus, será alcançada. Que a Tua mão seja sobre esta pessoa, Senhor, trazendo sobre ela a Tua graça, o refrigério do Teu Espírito Santo, tocando nos corações, Senhor, e abençoando no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Iremos louvar a Deus neste momento. Gostaria de convidar aqui o cooperador, irmão Francisco Viana, para louvar a Deus neste momento. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa número 193. A alma abatida. Aleluia. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoas dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá, porque te abates, ó minha alma, e te
Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Neste momento ouviremos mais um louvor com o nosso irmão Diego Rodrigues louvando ao Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, agora neste momento eu vou louvar a Deus com um hino que ele tem como nome, como título, És o meu refúgio. Eu acredito que no momento que nós estamos vivendo hoje, este louvor vai trazer para a tua vida um refrigério. E aqueles que puderem, louve juntamente conosco. Ele diz assim, ó: És o meu refúgio, a minha fortaleza, és o meu sustento, a minha riqueza, és o meu socorro, quando o mal vem me afligir, tu és Deus em tudo, és tudo pra mim. És o meu refúgio, a minha fortaleza, és o meu sustento, a minha riqueza, és o meu socorro, quando o mal vem me afligir, tu és Deus em tudo, és tudo pra mim. O teu amor causou em mim o que eu jamais pensei sentir, me fez chorar, me fez sorrir, sentir a paz ao te ouvir. Me ajude então a descobrir o que o meu ser sente por ti. Se é amor, vou conseguir me separar só para ti. Me ajude a descobrir, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, és o meu sustento, a minha riqueza, és o meu socorro, quando o mal vem me afligir, tu és Deus em tudo, és tudo pra mim. És o meu refúgio, a minha fortaleza, és o meu sustento, a minha riqueza, és o meu socorro, quando o mal vem me afligir, tu és Deus em tudo, és tudo pra mim. Tu és Deus em tudo, és tudo pra mim. Pra mim. Pra mim. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Por gentileza, vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 24,
os versículos de número 1, 2 e 3, que está escrito assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Meus amigos, todos aqueles que nos dão prazer de nos assistir através deste vídeo, a palavra de Deus, ela é eterna e infalível. A Bíblia Sagrada é um livro que se sustém por anos e anos. Aliás, a Bíblia Sagrada, ela é o único livro que nunca foi derrubado, porque ele é a palavra de Deus, a palavra viva, a palavra do Eterno. E a palavra de Deus, ela tem nos trazido uma revelação profunda acerca de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o tema central da Bíblia, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Jesus Cristo é o centro, ele é o tema central da Bíblia Sagrada. E a Bíblia nos revela um plano de Deus para a humanidade. Deus tem um plano para cada vida. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a minha vida. E todos nós fazemos parte deste plano que Deus traçou para a humanidade. E este plano inclui, evidentemente, todas as pessoas, por todas as partes da terra. Todos aqueles que foram feitos por Deus estão dentro deste plano. É um plano abrangente, e este plano não é um plano apenas para nos curar das nossas enfermidades. O que Deus tem para a nossa vida não é apenas um milagre. O que Deus tem para a nossa vida não é apenas a entrega de um bem material, mas Deus tem um plano muito maior e muito melhor para a humanidade. Este plano é o plano da salvação. Deus enviou-nos Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus esteve nesta terra por uma vez, mas a Bíblia Sagrada nos revela que ele voltará a segunda vez. Ele voltará novamente a esta terra. E Jesus virá em breve. Nós estamos vivendo estes dias em que o mundo tem estado agitado em razão do surgimento do coronavírus, que é uma epidemia. E nós temos visto a agitação do mundo, tudo nos revelando que os sinais da volta de Cristo estão se cumprindo. Tudo nos mostra que Jesus está prestes a voltar novamente a esta terra. Eu quero nesta noite vos falar que realmente, à luz da Bíblia Sagrada, Jesus breve virá. Jesus breve virá. Ora, a palavra de Deus nos afirma categoricamente
que esta vinda, ela será repentina. Esta vinda de Cristo, ela irá certamente alcançar muitas pessoas de surpresa, porque Jesus Cristo virá num momento em que muitas pessoas estarão despercebidas a esse respeito, mas nós confiamos que este movimento que está acontecendo no mundo, trará ao mundo um grande avivamento, trará ao mundo um grande despertamento, e pessoas saberão, pessoas ouvirão dizer que Jesus muito breve há de retornar a esta terra. E os seus discípulos lhe perguntaram: Jesus, quando será a tua vinda? Que sinal haverá da tua vinda? E Jesus lhes dá então alguns destes sinais, e eu gostaria de fazer menção nesta oportunidade de alguns destes sinais. Jesus revela aos seus discípulos alguns sinais que antecederiam a sua vinda. O versículo de número 4 e o verso de número 5 do texto do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, nos diz assim o verso 4: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Verso 5: Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Meus queridos, nós estamos vivendo estes dias que Cristo anunciou que antecederia a sua vinda. Os tempos pelos quais Jesus se referia está se cumprindo. Quando olhamos as profecias bíblicas, nós vemos todas elas tendo o seu cumprimento. Quando olhamos os sinais da natureza, nós vemos estes sinais se cumprindo. Quando olhamos os sinais sociais, os sinais políticos, todos estes sinais estão se cumprindo. E aqui Jesus nos dá uma característica, um sinal da sua vinda, e este sinal é que nos dias que antecederiam a sua vinda, surgiriam falsos cristos, falsos profetas, e este virá para enganar a muitos. A Bíblia diz que, se possível, enganará até os escolhidos, mas a Bíblia, ela já nos adverte que o engano é a maior arma de Satanás. Satanás, ele veio justamente para enganar as pessoas. Satanás, ele veio justamente para confundir a mente das pessoas. Mas aquele que permite que o Espírito Santo, aquele que permite que a palavra do Senhor entre na sua vida, este não será enganado. Este estará esclarecido pela luz gloriosa da palavra do Senhor. Este estará esclarecido pela luz gloriosa do Espírito Santo de Deus. Mas estes falsos cristos têm surgido, estes falsos profetas têm surgido, e para nós não sermos enganados por estes falsos cristos, por estes falsos profetas, nós temos que conhecer a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é um escudo protetor. Que nesta oportunidade a palavra de Deus chegue até o teu coração de forma esclarecedora, que a palavra do Senhor chegue até a tua vida de forma que o teu coração sinta-se esclarecido a respeito destas verdades que estão acontecendo nos últimos dias. Um segundo sinal que evidencia que a volta de Cristo está prestes a acontecer está na segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. No capítulo 2, versículo de número 3 da segunda missiva aos Tessalonicenses, Paulo afirma: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim,
sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ora, as apostasias também são sinal, são evidência de que Cristo está prestes a vir buscar a sua igreja, está prestes a regressar a esta terra. As apostasias estão por todas as partes. O abandono premeditado e consciente da fé, que é a apostasia, está por todas as partes. É importante fazermos menção de que a apostasia, ela não surge no meio daqueles que não conhecem a Deus, no meio dos heréticos, não. A apostasia surge exatamente no meio daqueles que praticavam a fé em Deus e que após abandonarem a fé no verdadeiro Deus, então eles começam a ter uma vida de apostasias, e a apostasia é vista por Deus como adultério espiritual. Paulo alertou a igreja quanto ao perigo da apostasia na sua primeira carta escrita a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Paulo diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Meus amados e muito queridos irmãos, nós temos visto o crescimento da apostasia todos os dias, e este crescimento da apostasia, ele tem indicado que Jesus está mais perto do que antes. Jesus está mais perto do que nunca para regressar e levar consigo a sua igreja. Terceiro sinal que evidencia a volta de Cristo são as doutrinas de demônios. No mesmo texto lido de primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, a parte final diz: e doutrinas de demônios. Pessoas darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ora, queridos, Paulo, ele tinha essa preocupação de ensinar a igreja para que os cristãos mantivessem a fé firme em Deus, para que os cristãos estivessem firmados na palavra do eterno Deus, firmados na palavra daquele que jamais em nenhuma das suas palavras caiu por terra. Então o apóstolo vem nos dizer que nós temos que estar atento, porque estas doutrinas de demônios têm se espalhado nos dias que nós estamos vivendo de uma forma avassaladora. Nós temos visto por aí, por todas as partes, a teologia da prosperidade, que diz que pobreza é derrota espiritual, é pecado, é falta de fé. Nós temos visto as doutrinas de demônios por aí, que mercadejam a palavra do Senhor, vivendo enriquecimento próprio. Nós temos visto por aí doutrinas as quais exploram a fé mediante as necessidades cotidianas das pessoas, a necessidade de uma cura, a necessidade de um milagre, a necessidade de riquezas, e aquele vazio interior continua nas pessoas. Há muitos ensinos por aí que são verdadeiras doutrinas de demônios, mas Cristo Jesus, Ele tem um plano especial para a sua vida. Cristo Jesus, Ele não tem apenas uma cura para te dar. Jesus não tem apenas um milagre para te dar. Jesus não tem apenas uma dádiva material para te dar. Embora estas coisas nos sejam necessárias, nos sejam úteis, mas o propósito da salvação é algo muito maior. O propósito da salvação é algo muito mais nobre.
o propósito da salvação realmente é algo que vem para transformar as nossas vidas, nos fazendo desprender de todas as coisas aqui desta terra e levando o nosso pensamento àquele que é o Senhor e autor da vida e que deu-nos Jesus Cristo, o seu Filho, para morrer por todos nós. Em quarto lugar, um quarto sinal que nós estamos vivenciando e verificando são as guerras e rumores de guerra. O verso de número 6 do mesmo capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus está escrito: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Verso de número 7: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Queridos, nós estamos vivendo uma realidade bíblica. Apenas aquelas pessoas que estão dormindo não conseguem perceber estas realidades se cumprindo. Apenas aquelas pessoas que estão dormindo, enquanto as coisas acontecem debaixo dos seus pés, não conseguem entender que a palavra de Deus está se cumprindo na sua plenitude. Jesus nos afirmara acerca destes sinais das guerras, rumores de guerra. O mundo já sofreu 2 grandes guerras mundiais. Milhares de pessoas inocentes foram mortas. Nós podemos verificar que a guerra tem devastado, ceifado a vida de pessoas inocentes. Mas isto tudo é cumprimento da palavra do Senhor. Esses são sinais que evidenciam que a volta do Senhor está prestes a acontecer. Haverá fomes. A fome atinge 805 milhões de pessoas em todo o mundo. Queridos, é lamentável dizer que devido à fome, em muitos países especialmente, pessoas estão desnutridas. Pessoas estão com um estado de saúde deplorável, porque a fome, ela tem assolado por todo o mundo, especialmente 63 países, onde a renda per capita é infinitamente miserável. As pessoas não conseguem sobreviver com aquilo que eles ganham, com aquilo que eles têm para se manterem, e a fome vai atingindo estas pessoas em larga escala. Segundo dados da ONU, os países africanos estão entre os que menos evoluem no combate à fome. Mas isto tudo é um sinal que evidencia que Cristo está voltando. Haverá pestes. Nós vemos muitos surtos de pestes surgindo por todas as partes do mundo. Temos vários desastres causados por vírus. E por que não mencionarmos agora o que nós estamos atravessando? Estamos no centro do desenvolvimento desta epidemia, denominada coronavírus ou Covid-19. Então estas epidemias que vão surgindo, elas são sinais que evidenciam a volta iminente de Jesus, e a igreja de Cristo deve estar atenta a isto. A igreja de Cristo deve estar atenta, porque estes sinais, estas evidências que Cristo Jesus nos deixou, elas devem servir para um despertar na nossa vida. Ora, meu amigo, minha amiga, como que está a tua vida
em relação a uma preparação para a volta de Cristo, porque os sinais estão se cumprindo, e é fato que a vinda de Cristo está muito prestes a acontecer. Eu te pergunto, você está preparado para a volta de Cristo? Eu te pergunto, você está preparado? Talvez você que está me assistindo agora e decidiu dar uma pausa na tua caminhada cristã. Você que está me assistindo agora e que por vezes já sentiu o Espírito Santo falando contigo, mas ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida para Jesus. Eu te pergunto, você está preparado para ter um encontro com Jesus? As pestes estão por todas as partes. A AIDS já ceifou a vida de 22 milhões de pessoas. Nós estamos vivendo um momento de reflexão. Nós estamos vivendo um momento em que precisamos tomar decisões, e as nossas decisões, elas não são de cunho político, nós não somos políticos. As nossas decisões, elas devem ser à luz da palavra do Senhor. As nossas decisões devem estar embasadas no que nos afirma a palavra do Senhor. E qual é a sua decisão? É a decisão de olhar para a direita, de olhar para a esquerda, ou é a decisão de focar em Cristo Jesus, de focar na tua salvação, de focar naquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário por amor à sua vida? Mais um sinal, a Bíblia nos fala de terremotos, e o número de terremotos tem aumentado assustadoramente nos últimos 20 anos, tem assustado as pessoas, tem impactado muitas pessoas, mas o cristão, a cada terremoto que surge, ele sabe que é um eco que está anunciando, é uma nova mensagem que está dizendo: Jesus está voltando. Vem comigo, porque Jesus, Ele nos alerta que nestes últimos tempos haverá um aumento de pecado, haverá um esfriamento do amor. O versículo de número 12 do capítulo 24 de Mateus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Este é um sinal que deve preocupar-nos, porque estamos vivendo tempos de um esfriamento a respeito do amor, a respeito da caridade, da compaixão para com o próximo. Vivemos num mundo materialista, onde vale mais o material, mas eu quero te instigar a amar as pessoas. Ame as vidas, ame aquelas criaturas que Deus criou. Mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Deus abomina o pecado. Deus não tem aliança nenhuma com o pecado. Deus não tem pacto nenhum com o pecado. Enquanto você viver uma vida de pecado, você viverá distante de Deus, porque o que leva o homem para longe de Deus é o pecado, e Jesus venceu o pecado. Mas você precisa tomar uma decisão de arrepender-se dos seus pecados, uma decisão de abandonar os seus pecados. A Bíblia diz
na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, verso 14: sem santificação ninguém verá o Senhor. Muitos que se dizem crentes já estão aceitando práticas pecaminosas como normais. Isto é reflexo do aumento da iniquidade e do esfriamento do amor. Ei, meu irmão, não aceite compactuar com o pecado. Rejeite o pecado. Denuncie o pecado. Porque isto tudo vai nos levar para um rompimento da nossa aliança com Deus. Jesus está voltando. É tempo de estarmos preparados para este encontro glorioso. É tempo de estarmos com as nossas vidas preparadas para este momento em que Cristo surgirá no céu, onde haverá o toque da trombeta de Deus, e todos os salvos em Cristo ouvirão. Somente os salvos em Cristo ouvirão. Naquele momento haverá a transformação dos vivos. A Bíblia diz que nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num corpo glorioso. Os que estiverem sepultados, aqueles que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro, e estes ressuscitarão aonde estiver sepultado, aonde tiver sido queimado, aonde tiver sido lançado na água, não importa, ele ressuscitará com corpo glorioso. Preste atenção, porque eu encerro aqui esta mensagem, e guarda isto no teu coração. Nós estamos vivendo na reta final. Nós estamos andando a última milha desta trajetória. Os sinais nos revelam, tudo nos mostra que é tempo de nos aproximarmos de Deus. É tempo de orarmos mais, é tempo de jejuarmos mais, é tempo de consagrarmos a nossa vida a Deus, é tempo de abandonar o pecado, é abandonar o mal, rejeitar toda a prática pecaminosa e nos unirmos ao Senhor, numa vida de comunhão, de intimidade com Deus. Eu não sei qual é a sua condição ao nos dirigirmos através desta mensagem, mas eu quero te trazer uma esperança, eu quero te trazer uma notícia boa, que Cristo está de braços abertos. Não importa qual seja a tua condição, talvez você está refletindo nesse momento, e você parou na sua caminhada, mas hoje é um momento, agora, neste exato momento, de uma reconciliação com Cristo. É nesse exato momento que você precisa tomar uma decisão de voltar novamente à tua comunhão com Cristo. Deixe-me dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo no tempo da graça, na dispensação da graça. E Cristo Jesus está com as suas mãos estendidas sobre a sua vida, por meio da graça. Venha para a graça que é Cristo, venha para a graça que é Cristo, permita ser guiado pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, e ele orou a Deus, pedindo que Deus o livrasse deste espinho na sua carne, e ele ora por 3 vezes, mas a resposta que ele tem é esta: a minha graça te basta. Meu irmão, meu amigo, a graça de Deus te basta. Está difícil, está em meio à tempestade, em meio à onda que está atingindo o mundo, a graça de Deus te basta. A graça do Senhor te basta, oh aleluia, a graça do Deus de Israel te basta, aleluia,
Aleluia! Eu ouvi um testemunho que me impactou muito, e eu guardo esse testemunho sempre que me lembro de um exemplo do que é graça. Esse testemunho, essa história diz que um servo de Deus lá na China, ele descia uma daquelas regiões montanhosas. Existem muitas montanhas na China, e entre aquelas montanhas existem muitos rios, aquelas corredeiras, e a água desce em uma velocidade muito alta. E este servo de Deus, ele teve um sonho que descia por um daqueles rios, e o seu barco descia numa velocidade muito alta, difícil de ser controlada. E quando repentinamente surge uma grande pedra no meio daquela corredeira, certamente o seu barco, ao atingir aquela pedra, despedaçaria e seria o seu fim. Não havia nenhuma expectativa de que ele pudesse escapar de um acidente fatal. Mas naquele momento, exatamente naquele momento, ele imediatamente ora a Deus e diz: Senhor, salva-nos, livra-nos desta pedra. E no seu sonho Deus o respondeu e disse para ele: eu te dou duas opções. A primeira opção que eu te dou, eu te livro da pedra, tiro a pedra do caminho e você passará a salvo. Mas a segunda opção que eu te dou, eu faço subir a água, eu elevo o nível da água, e então seu barco vai passar tranquilamente sobre a pedra e você será salvo. Olha para cá, porque muitas vezes nós pedimos a Deus para remover a pedra. Muitas vezes nós dizemos a Deus: Deus, tire a pedra do caminho. Mas às vezes Deus não quer tirar a pedra. Deus quer elevar o nível da sua graça na nossa vida. E você vai passar por cima da pedra. Você vai sobressair por cima desta pedra que está no teu caminho. Em nome de Jesus, receba a graça de Deus na sua vida. Eleve o nível da graça de Deus. As pessoas estão desesperadas, mas você possui graça de Deus para vencer. Você possui graça de Deus para entender que tudo o que está acontecendo é o cumprimento da palavra de Deus. Desfrute desta graça maravilhosa, esperando em Deus, esperando em Jesus, e Ele certamente vai nos ajudar até o fim desta trajetória. Que Deus te abençoe abundantemente no nome do Senhor. Eu quero orar pela sua vida agora, pedindo a bênção do Senhor, aí onde você estiver. Se puder, ore comigo agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós pedimos agora a Tua bênção, Senhor. Pai querido, tudo nos mostra que o Senhor está prestes a buscar a Tua igreja. Os sinais estão se cumprindo e nos revelando que a volta do Senhor é iminente. Ajude-nos, Senhor, a estarmos atentos a estes sinais. Pai, eu oro por pessoas que agora estão distanciadas dos Teus caminhos, Senhor. Estão reatando uma aliança contigo, estão fazendo uma aliança de reconciliação contigo nesta hora, porque o Teu Espírito Santo alcançou este coração. Senhor, esta pessoa que, ó Deus, está ouvindo a palavra do Senhor e que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que ela agora sinta também o desejo no coração de entregar a sua vida ao Senhor. Abençoe a todos, abençoe a Tua igreja, Senhor, em meio a esta pandemia. Abençoe o Teu povo, abençoe as famílias, aqueles que têm sofrido perdas, Pai de amor e graça. Em nome de Jesus, Senhor, dê o Teu conforto, Senhor. Abençoe as nações, os países, os continentes, abençoe o Brasil.
Abençoe São Paulo. Senhor, toma nas tuas mãos as nossas famílias, as nossas casas, Senhor. Que a tua mão protetora seja sobre nós. Abençoe a tua igreja, abençoe o ministério no Ipiranga, abençoe o pastor presidente, pastor Alcides Fávaro. Derrama-nos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo nosso Senhor, a comunhão no Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Amém.